Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Levante a mão ou a Bíblia, feche os olhos e orem assim: meu Deus, eis aqui a sua palavra. Senhor, fala conosco através da sua palavra. Sei que ela é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível, e é digna de toda a nossa aceitação. Deus, o meu coração está aberto para receber a sua santíssima e maravilhosa palavra. Amém. Meus amados irmãos, a minha pregação nesta manhã, com toda simplicidade, ela tem o tema: faça a escolha certa. Repete comigo: faça a escolha certa. Você conhece muito bem este texto sagrado que acabamos de ler. 2 gerações haviam se passado desde que Deus tirara os filhos de Israel dos grilhões do Egito. Nenhuma das testemunhas, veja bem, ou nenhum daqueles que testemunharam os grandes feitos do Senhor na libertação do povo de Israel do Egito, com exceção de Josué e Calebe, estava vivo. A nova geração vivia um misto de esquecimento de Deus e de expectativa quanto ao que o futuro lhe esperava ou lhe reservava. É aí, meus amados irmãos, que Josué, o grande servo de Deus, tomado do zelo do Senhor, observa bem isto, tomado do zelo do Senhor, ele desafia o povo a uma tomada de decisão face a Deus. E ele chega para o povo, para aquela geração mundanizada, que havia se esquecido de Deus, de todos os feitos poderosos de Deus, no tocante à libertação do povo do Egito. Ele chega para aquela geração que se esquecera de tudo que Deus havia feito, e ele diz: olha, vocês precisam tomar uma decisão, vocês precisam escolher. Escolhei hoje a quem quereis servir. Ele orientava o povo, que o povo servisse ao Senhor, que o povo se convertesse, que o povo se lembrasse do que Deus havia feito lá atrás, no tocante à libertação dele, do Egito. Ele dizia ao povo que o povo deveria se voltar para Deus, porque o povo estava desviado da presença de Deus. E ele dizia: vocês precisam servir ao Senhor.
Agora, se vos parece mal servir ao Senhor, então escolhei hoje a quem servais. Porque na verdade o povo estava cocheando entre dois pensamentos. O povo não sabia se servia a Deus, o verdadeiro Deus, ou se servia os deuses com letra minúsculas. Na verdade, o povo já estava desviado da presença do verdadeiro Deus. Então Josué chama a atenção daquele povo: vocês precisam se converter, vocês precisam reconciliar com Deus, vocês precisam lembrar de tudo quanto Deus fez por vocês lá atrás, e vocês precisam retomar a sua aliança com Deus. Porém, se vocês de fato não quiserem servir a Deus, se vos parece mal servir ao Senhor, então escolha hoje. Vocês precisam escolher: ou sirva a Deus ou não sirva a Deus, ou sirva ao verdadeiro Deus ou sirvais aos deuses estranhos. Porém, saiba de uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Você pode glorificar o nome de Deus? Queridos e amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo assim, um tempo em que o pecado tem se infiltrado dentro de muitas igrejas. O pecado tem contaminado muitas igrejas. O pecado tem contaminado muitos que dizem servir a Deus e que não estão servindo a Deus devidamente. É preciso escolher se queremos Deus ou se não queremos Deus. Fomos criados por Deus com a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões. Por que escolher? Porque nós fomos criados por Deus com a capacidade de fazer escolha e tomar decisões. Decidir implica escolhas e opções, às vezes nem sempre fáceis de fazê-las. Isto porque decidir relaciona-se com atitudes, postura, uma tomada de comportamento, o qual por si só já se constitui uma decisão. É preciso decidir se queremos Deus ou se não queremos Deus, se queremos servir a Deus ou se não queremos servir a Deus. Portanto, decisão é opção, é um compromisso que se faz contigo mesmo ou com alguém de modo a cumpri-lo. E Josué estava falando com o povo que o povo precisava tomar a decisão se queria servir a Deus ou se não queria servir a Deus. Meus irmãos, a vida é feita de decisões que determinam sucesso ou fracasso. A vida é feita de decisões que determinam ganho ou perda. A vida é feita de decisões que determinam vitória ou derrota, enriquecimento ou empobrecimento, quer material, quer intelectual, e na vida espiritual não poderia ser diferente. Portanto, nós precisamos decidir se queremos Deus ou se não queremos Deus. É isso que Josué pregava para aquele povo. Aleluia. É isto que Josué pregava para aquele povo. Vocês precisam decidir se vocês querem Deus ou se vocês não querem Deus. É preciso escolher. É preciso escolher. Meus irmãos, escolhas espirituais devem ser individuais.
Nenhuma outra pessoa pode fazê-las por você, mesmo que ela seja sua mãe, mesmo que ele seja o seu pai, mesmo que seja a sua filha, mesmo que seja o seu filho, mesmo que seja o teu amigo, o teu melhor amigo, a tua amiga, o teu colega, o teu professor ou o teu pastor. Escolhas espirituais têm de ser individuais. Ninguém pode fazê-la por você. É você quem escolhe. É você quem escolhe se quer servir a Deus ou se não quer servir a Deus. É preciso escolher. Sabe por quê? Porque Deus condena a duplicidade de conduta espiritual. Deus não aceita a duplicidade de conduta espiritual. Em 1 Reis, lá no capítulo 18 e no versículo 21, o profeta Elias, ele se chega ao povo e ele diz para aquele povo: até quando vocês vão estar cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Agora, se vocês acham que Baal é Deus, então siga Baal. O que não pode é a duplicidade de conduta espiritual. Ou seja, eu não sei se eu quero Deus ou se eu não quero Deus. Eu não sei se eu vou servir a Deus ou se vou servir o sistema mundanizado. Eu não sei se fico na igreja ou fico fora da igreja. É isto que Deus não gosta. É preciso decidir. A pregação de Josué estava nesse sentido. É preciso escolher. É preciso decidir. Aleluia. Queridos irmãos, a escolha certa ou errada implica em consequências espirituais imprevisíveis. Ouça bem. Em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19 ao versículo 20, o próprio Deus vem ao povo, quando o povo está ainda indeciso se vai servir a ele ou não. O próprio Deus vem ao povo em Deuteronômio 30, 19 e 20. E o Senhor fala: o céu e a terra, ouça bem, o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora vem o conselho de Deus: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, para que Ele e a tua, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Aleluia. Você pode glorificar o nome dele, o nome do Senhor? Então é preciso que nós tomemos a decisão e escolhemos se queremos Deus. Quem aqui já fez a sua escolha? Acertada ou errada? Nossa geração, uma grande maioria da nossa geração, infelizmente tem feito a escolha errada. Tem escolhido o sistema mundanizado, tem escolhido o pecado a servir a Deus. Até muitos crentes estão correndo atrás de um evangelho fácil, de um evangelho secularista, de um evangelho que não exige absolutamente nada,
de um evangelho que concorda com o seu estilo de vida, não importando se Deus está contente ou não. Tem muitos crentes correndo atrás de um evangelho fácil. Eu quero dizer a vocês que o evangelho de Jesus Cristo, ele é um evangelho que exige claras decisões. Jesus Cristo, certa feita, ele disse: se alguém quer me servir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Oh, aleluia, glorifica o nome do Senhor. Josué chega para aquele povo indeciso, aquele povo que havia se afastado da presença de Deus, que havia cortado a aliança com Deus, que havia se esquecido de tudo aquilo que Deus havia feito, e ele diz: vocês precisam servir a Deus de verdade. Joga fora os deuses estranhos, ou seja, renuncia o pecado, a imoralidade, a idolatria, sirva ao Senhor, a Ele só. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, então escolha a quem quereis servir. Escolha hoje a quem quereis servir. Quando escolher? Hoje. Ele disse: escolha hoje a quem sirvais. A escolha tem de ser feita hoje, porque assim o Espírito Santo ordena. Em Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 7: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. E hoje, nesse exato momento, Deus está falando com você e você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Não endureça o seu coração. A escolha precisa ser feita hoje, porque o amanhã pode ser tarde demais. Minha gente, vamos escolher Jesus. A Bíblia diz que este mundo jaz do maligno. Vamos escolher melhorar o nosso relacionamento com Deus. Vamos escolher melhorar a nossa comunhão com Deus. Vamos escolher estreitar a nossa comunhão com Deus. Quanto mais comunhão você tem com Deus, mais Ele se revela a você, mais conhecimento dEle você passa a ter. Aleluia. Vamos escolher uma vida de santidade na presença do Senhor. Há um propósito na escolha. Josué disse: escolhei a quem sirvais. Olha o propósito da escolha. O propósito da nossa escolha é servir a Deus. Quem aqui escolheu servir a Deus, diz amém. Você sabe muito bem que a quem nos submetemos servir, a este obedecemos. Em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 16, fala disso. Não sabeis que daquele a quem vós apresenteis como servo para lhe obedecer, sois servos deste mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? O que a palavra está dizendo aqui? Está dizendo que a quem nós submetemos servir, a esse obedecemos. Então, se você escolhe servir o mundo, você vai obedecer o mundo, com todo o seu sistema cheio de pecado, corrupção e imundície. Você escolheu servir o pecado, você vai obedecer ao pecado.
satisfazendo a sua carne, que o seu corpo, que seria o templo do Espírito Santo, você está entregando aos ídolos do mundo. É preciso que nós escolhemos servir a Deus. Quando escolhemos servir a Deus, a Ele obedecemos. A Ele obedecemos. A Ele obedecemos. Meus amados, não precisamos ser pessoas arcaicas para servir a Deus, nada disso. Você pode se evoluir, pode ser uma pessoa evoluída, uma pessoa bem integrada socialmente, uma pessoa bem evoluída, porém, só não podemos mundanizar, não podemos aderir o pecado para dentro de nós, porque estaremos assim destruindo o templo de Deus. Assim como é impossível seguir em duas direções ao mesmo tempo, de igual modo, é impossível servir a Deus e ao sistema controlado pelo diabo. Nós não podemos seguir em duas direções ao mesmo tempo. Se você está caminhando em direção ao sul, você não pode caminhar em direção ao sul e ao leste ao mesmo tempo. Assim sendo, fica impossível também servirmos a Deus e ao sistema controlado pelo diabo. Porque o diabo é opositor de Deus. Então, ou nós estamos de um lado, ou estamos do outro lado. É isso que Josué mostrava para aquele povo. Josué dizia: vocês não podem estar do lado de Deus e ao mesmo tempo do lado do sistema controlado pelo diabo. Então escolha hoje a quem sirvais. Se vocês quiserem ficar do outro lado, problema é de vocês. Eu e minha casa já escolhemos servir ao Senhor. Aleluia, glorifica o nome do Senhor. Ele vive. Estamos falando de uma vida de santidade, de uma vida de compromissos com Deus, com a sua igreja, com o seu reino nesta terra, de uma vida de comprometimento com a palavra de Deus, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. É preciso escolher, e nós fizemos a nossa escolha. Escolhemos servir a Deus, obedecer a Deus, e não vamos abrir mão disso. Não vamos abrir mão disso, não vamos abrir mão. Quem é que não vai abrir mão diz glória. Aleluia. Se porventura tiver alguém cocheando entre dois pensamentos, escolhe hoje. Pula logo para o lado de Jesus, que é melhor. Vou trazer aqui exemplo de 4 ou 5 importantes personagens da Bíblia Sagrada que fizeram escolhas certas. Primeiro, Josué. O texto que nós lemos está dizendo: Josué fez a escolha acertada quando, após instar com uma congregação mundanizada e indecisa, ele escolheu servir ao Senhor, dizendo: se vocês não querem, eu quero. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
É o que nós devemos fazer. Se a minha família não quer, eu quero. Se o meu pai não quer, eu quero. Se a minha mãe não quer, eu quero. Se a minha filha não quer, eu quero. Se o meu filho não quer, eu quero. Se o meu amigo não quer, eu quero. Se o meu colega não quer, eu quero. Eu quero. Eu escolhi servir a Deus. José. Você conhece a história de José. Quando a gente lê Gênesis 39, 9 ao 10, a gente vê que José, ele fez a escolha acertada quando escolheu manter-se sexualmente puro, em lugar de ceder à sedução da mulher de Potifar. Quando, ouça bem, quando a mulher de Potifar insistia com José para que ele pecasse contra Deus, se deitando com ela, ele disse para ela: como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Aí a Bíblia diz que, entretanto, ela insistia com José, dia após dia, para que ele se deitasse com ela. Porém, ele não lhe dava ouvidos, nem para se deitar com ela, nem para estar com ela. Porque dizia José: como vou eu cometer este grande pecado, contaminando este corpo que é templo de Deus? Como posso eu me afastar de Deus, dando lugar à carne desta forma? José, ele fez a escolha acertada quando escolheu manter-se sexualmente puro, em lugar de ceder à sedução da mulher de Potifar. Então é preciso que nós sejamos firmes na escolha que fizemos, porque o diabo vai chegar com ofertas, o diabo vai chegar com suas bandejas, o diabo vai chegar com aquilo que satisfaz o nosso ego, com aquilo que satisfaz algumas vontades da nossa carne. Mas se nós somos firmes na escolha que fizemos de servir a Deus, seremos firmes como José. Longe de mim pecar contra o Senhor, me entregar ao pecado. Aleluia, glorifica o nome do Senhor. Você quer ver outro? Moisés fez a escolha acertada quando, já adulto, decidiu mudar a sua história. Sabe quem é que decide mudar a história? Somos nós. Nós somos dono da nossa própria história. E você pode mudar o rumo da sua história hoje. Você pode mudar o rumo da sua história hoje. Então Moisés, ele fez a escolha acertada quando, já adulto, ele decidiu mudar o rumo da sua história. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 24 ao versículo 25, fala o seguinte: pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus por algum tempo, do que por algum tempo possuir o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O que está dizendo o escritor aos Hebreus? E o que você entende quando você lê lá atrás a história de Moisés? Ele tinha diante dele duas opções. A primeira opção é de ser o filho
da filha de Faraó, o neto do Faraó. Teria todas as regalias do Egito, teria todos os tesouros do Egito, teria todas as riquezas do Egito, teria uma vida confortável lá no Egito, porém distante de Deus, longe de Deus. E qual foi a escolha que ele fez? Ele mudou o rumo da sua história. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abriu mão de todas as regalias e riquezas e tesouros do Egito. Para quê? Para ser maltratado junto com o povo de Deus, para sofrer junto com o povo de Deus. Por quê? Olha só, meus irmãos, olha só, porque ele teve por maiores riqueza o sofrimento de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista que ia valer a pena. E valeu a pena ou não valeu a pena? Valeu ou não valeu a pena? Sirva ao Senhor, sirva ao Senhor, sirva ao Senhor. Para encerrar, o outro foi Daniel e tantos outros, tantos outros. Daniel fez a escolha acertada também, quando optou contrariar a vontade do rei dentro do império babilônico. Daniel estava num território minado, num campo minado, onde era muito arriscado ele contrariar as vontades do rei dentro do império babilônico. Ele sabia que contrariar a vontade do rei dentro do império babilônico podia custar-lhe a vida, mas ele tinha de fazer a escolha. Ou ele se misturava com aquela gente, com os pecados daquela gente, ou ele se reservava e corria risco escolhendo servir a Deus. E o que ele fez? Escolheu correr o risco até de perder a sua vida, mas não abriu mão da sua fé. Daniel 1:8 diz, olha bem, Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que o rei bebia. Daniel sabia que era um risco. Ele sabia que ele fazendo essa escolha de contrariar a vontade do rei dentro do império babilônico, um campo minado, uma terra minada, ele sabia que era um risco. Mas ele disse, eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher. E a minha escolha é a seguinte: eu não vou abrir mão de servir a Deus. Eu não vou abrir mão de ser fiel a Deus, ainda que esta fidelidade custe a minha vida. Eu prefiro morrer com Jesus, morrer servindo a Deus, do que entrar no sistema mundanizado controlado pelo diabo. Aleluia, glorifica o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo, num campo minado. Assim como Daniel estava lá no reino, lá dentro do império babilônico, campo minado, cultura diferente, língua diferente, o povo adorava deuses diferentes. Era arriscado para Daniel escolher servir ao Senhor, contrariando as vontades do rei dentro do império babilônico, mas ele contrariou as vontades do rei, mesmo correndo risco de vida, risco de morte, né? Ele não abriu mão de servir a Deus. Vale a pena ressaltar que nós estamos vivendo neste mundo, e este mundo é um campo minado. É um campo minado, é um lugar difícil. Haja vista a palavra de Deus dizer que este mundo jaz do maligno. Tem dentro deste mundo
um império controlado e chefiado pelo diabo. E nós precisamos escolher não nos contaminar. E às vezes nós corremos alguns riscos de não ser bem aceito, não é? E etc, etc, de ser discriminado, de sofrer preconceitos, de não ter algumas regalias. Às vezes sofremos algumas represálias, mas não é por isso que nós vamos abrir mão da nossa fé. Não é por isso que nós vamos abrir mão da nossa fé. Não abriremos mão da nossa fé. Aleluia. Diga: não abrirei mão da minha fé. Diga: não abrirei mão de servir a Deus, porque foi a escolha mais acertada que eu fiz. Foi escolher servir a Deus. Parabéns para você que escolheu servir a Deus. Parabéns para vocês que escolheram servir a Deus. Sirva ao Senhor. Com luta ou sem luta, sirva ao Senhor. Com problemas ou sem problemas, sirva ao Senhor. Com crise ou sem crise, sirva ao Senhor. Com pandemia ou pandemia, sirva ao Senhor. Na dor ou na saúde, sirva ao Senhor. Na alegria ou na tristeza, sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor. Deus abençoe. Pode louvar, pode glorificar. Aleluia. Esta foi a palavra que Deus mandou entregar para vocês hoje. Foi a palavra que Deus mandou entregar para vocês hoje, para nós. Coloca a mão na altura do seu coração, curve a cabeça e ore assim: Deus, obrigado por esta palavra que alegrou o meu coração e incentivou a minha fé a servir ao Senhor e não abrir mão disso. Amém. Pode louvar a Ele.